certo? Agora nós vamos tratar um pouco sobre a conservação do momento angular, né? A gente sabe que, assim, um experimento, né, que ninguém deve fazer, mas a gente já viu que quando um gato ele cai, ele consegue fazer uma rotação e cair perfeitamente, girar e cair perfeitamente em pé, né? Isso é uma consequência da seguinte propriedade, né? Quando você só tem forças internas atuando no corpo, pela terceira lei de Newton, a força que uma partícula A exerce sobre uma partícula B é igual à força menos a força que B exerce sobre A. Se você assume que a força de A em B gera o torque de A em B, né? Essa força gera esse torque, então a variação do momento angular de B com relação ao tempo. E a força de B em A gera um torque, a variação do momento angular da partícula A com relação ao tempo, tá certo? Ora, se essas forças são na mesma direção em sentidos opostos, elas geram torques na mesma direção em sentidos opostos. Ora, se o torque de A em B é dado por dLb dt e o torque de B em A é dado por dl de A dt, então eu posso usar essa relação e dizer que o dl de B dt é igual a menos dl de A dt. Eu passo esse termo para o outro lado, então dl de B dt mais dl de A dt igual a zero, né? Pela propriedade do operador diferencial d dt, eu posso transformar essa relação nessa, d dt de L de B mais L de A igual a zero. L de B mais L de A é o momento angular total, então dl de T dt dl dt igual a zero, ou seja, o torque externo resultante é igual a zero. Ou seja, então quando o torque externo resultante que atua sobre o sistema é igual a zero, o momento angular do sistema permanece constante, ou seja, ele se conserva. Então, essa estratégia que o gato usa devido à conservação do momento angular, ela também é usada em várias outras situações. Por exemplo, quando uma patinadora está patinando no gelo e ela alonga os braços e quando ela encurta os braços, aproxima os braços para próximo do corpo ou se encolhe, ela aumenta a velocidade de rotação. Isso se deve à conservação do momento angular, admitindo que o somatório dos torques externos é igual a zero. Então, nesse caso, a patinadora conserva o momento angular e ela usa essa propriedade da conservação do momento angular para melhorar a sua performance na rotação, tá certo? Isso também acontece no caso de salto ornamental, né? A pessoa salta na plataforma, aí quando ela quer girar rapidamente, ela encolhe o corpo, né? Ela se encurva, aumenta a rotação, quando ela abre o seu corpo, você diminui a rotação e entra e mergulha na piscina perfeitamente. Então, perceba que esse princípio de conservação do momento angular, ele está presente em vários casos. Existe um experimento que, caso não tivesse ocorrendo essa pandemia, vocês iriam fazer esse experimento, que é o experimento com os halteres, né? Você sobe numa plataforma que gira, e aí você pega 2 halteres e uma pessoa faz seu corpo girar. Então, quando você aproxima esses halteres do corpo, tá certo? Você percebe que a velocidade angular aumenta. Esse aqui é o princípio de conservação do momento angular. Você supõe que aqui é I ômega antes, né? Você tem um momento de inércia, né? Que é por conta que esses halteres estão longe do seu corpo, então o momento de inércia é maior, tá certo? Quando você, então I ômega antes tem que ser igual a I ômega depois. Como o momento de inércia se altera quando você aproxima os halteres, esse produto tem que ser como antes, o momento de inércia é maior, o ômega 1 é menor. Depois, o momento de inércia passa a ser menor, porque você aproximou a massa do eixo de rotação, então o momento de inércia diminui, então, consequentemente, o ômega tem que aumentar. Então, esse experimento é um experimento claro de conservação do momento angular, tá certo? Por quê? Quais são as forças externas atuando no sistema? Nenhuma. Aqui você só tem o peso e a normal. Os dois atuam exatamente ao longo do eixo de rotação. O torque delas é nulo. Então, ou seja, como o torque das forças externas é igual a zero, né, você tem conservação do momento angular.
tá certo? Aqui é uma outra aplicação da conservação do momento angular, né? Você tem duas rodas girando com momentos de inércia IA e B, velocidade ômega e ômega B, e você aplica uma força F de um lado e menos F do outro. Então, momento angular antes, I de A vezes ômega A mais I de B vezes ômega B. Aí você aplica essa força não é uma força externa, ela não realiza torque, né? Então não altera o momento angular, né? Porque o somatório das forças é igual a zero, ou então se você calcular os torques de cada uma delas, o somatório dos torques é nulo, né? E não exerce nenhum torque, né? Além do mais, elas não exercem torque porque elas atuam ao longo do eixo de rotação. Resultado, quando você aplica essa força, os dois corpos se juntam, passam a ter uma mesma velocidade angular, porém o momento de inércia, que é a soma do momento de inércia de A e de B, né? O corpo A e o corpo B. Qual é o momento angular depois? I de A mais I de B igual a ômega. Esse é o momento. Então, pela conservação do momento angular, como o torque externo é igual a zero, eu tenho que antes igual a depois, né? Esse aqui é o momento angular antes, esse é o momento angular depois, eu igualo os dois, e aqui eu tiro uma relação que o novo ômega vai ser IA ômega A e B ômega B, IA mais IB, tá certo? Então, esse princípio de conservação do momento angular é bastante importante, porque ele atua desde as escalas atômicas até as escalas macroscópicas interestelares, né, movimento de galáxia, de planeta e tudo, né? Então todos são bastante importantes, tá certo? Então eu vou ficar por aqui e até uma próxima aula.